o nível correspondente ao ponto de interseção entre os eixos vertical e horizontal da trajetória funcional do servidor ou empregado público ao longo de sua carreira. O nível corresponde ao ponto de interseção entre os eixos vertical e horizontal da trajetória funcional do servidor ou empregado público ao longo de sua carreira. Parágrafo único. Os níveis serão utilizados como referência para a progressão na carreira e serão identificados por algarismos romanos, sendo o nível 1 o inicial e o nível 4 o mais elevado, conforme disposto no artigo 19 e no anexo 5 dessa lei. A lei ela dispõe sobre todas as progressões, adicional de escolaridade, abono família, adicional de merecimento, diárias, aqui trata em toda a lei. Por fim, as disposições finais. O concurso público, a que se refere os artigos 10, 11 e 12, será realizado em conformidade com a legislação aplicável. Eu farei a leitura do artigo, do concurso, só para que se entenda. Artigo 10º. A investidura em cargo de carreira dar-se-á na classe inicial A, após aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos realizado em uma ou mais etapas, em conformidade com o artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal e como dispuser o edital. Parágrafo 1º. Quando do ingresso na carreira, o servidor perceberá vencimentos da classe inicial de carreira. Parágrafo 2º. O servidor oriundo de outro órgão ou entidade da administração pública, quando transferido para a Câmara Municipal de Capelinha, será enquadrado na mesma classe do cargo efetivo que já ocupava ou inexistindo correspondência exata em cargo equivalente observada a legislação aplicável. Artigo 11. O servidor enquadrado na forma do parágrafo 2º do artigo 10 poderá ser designado em caráter excepcional e temporário para exercer outro cargo de carreira, nos casos de substituição, observado o interesse da administração. Concluído o concurso público, proceder-se-á à homologação do resultado e à nomeação dos candidatos aprovados e classificados até o número de vagas constantes no edital, observada a ordem de classificação. Os prazos de validade do concurso poderão ser também nomeados para cargos vagos outros candidatos aprovados no concurso na ordem de classificação. Parágrafo único. A regularização e as normas gerais do concurso para os cargos da Câmara serão realizadas através de portarias do presidente. Então, voltando lá, disposição final, o concurso público, que se refere aos artigos 10, 11 e 12, que eu acabei de ler, será realizado em conformidade com a legislação aplicável. A posse do candidato aprovado dependerá de prévia inspeção médica e somente será dada a quem for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. Parágrafo único. O candidato empossado irregularmente, sem observância do disposto do caput, poderá ser demitido a qualquer tempo com a suspensão de todos os direitos estabelecidos em lei. Em caso de extinção do cargo de provimento efetivo, o titular será lotado em cargo correspondente, vedada a redução dos seus vencimentos e a imposição de atribuições diferentes do cargo extinto. Os servidores integrantes do quadro efetivo da Câmara Municipal de Capelinha, na data da publicação dessa lei, permanecerão na respectiva classe e nível em que estiverem alocados, sendo-lhes assegurados os direitos adquiridos, inclusive quanto à remuneração e demais prerrogativas previstas em lei. São estáveis por 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para o cargo de provimento efetivo em virtude do concurso público. Parágrafo 1º. O servidor estável só perderá o cargo
em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo, em que lhe seja assegurada ampla defesa ou contraditório, mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei, assegurada ampla defesa. Parágrafo 2º. A aquisição de estabilidade fica condicionada à avaliação especial de desempenho realizada por comissão instituída para esse fim, observadas as disposições legais pertinentes. Os cargos em comissão, destinados à função de direção, chefia e assessoramento, serão exercidos em regime de dedicação integral ao trabalho, exigindo do ocupante a disponibilidade permanente para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo. Parágrafo 1º. Para fins desse artigo, considera-se dedicação integral a obrigação de manter disponibilidade funcional contínua, assegurando a execução de tarefas urgentes ou excepcionais, sempre que necessário ao interesse público. A autoridade competente poderá disciplinar, por ato próprio, as condições necessárias de cumprimento da dedicação integral, observadas as peculiaridades das unidades administrativas e as necessidades do serviço. A Câmara Municipal buscará a capacitação profissional de seus servidores, tendo o seguinte objetivo: a eficiência e o efetivo desenvolvimento de seus trabalhos com treinamento inicial, a preparação dos servidores para o exercício das atribuições dos cargos iniciais de carreira, programas de capacitação com o objetivo de habilitar o servidor para o desempenho eficiente das atribuições inerentes à classe que ocupava, curso de natureza gerencial, com o objetivo de melhorar os trabalhos dos cargos de direção, chefia e assessoramento, cursos regulares visando o aperfeiçoamento do servidor para melhorar o desempenho das suas atividades. Ao servidor será assegurado tempo de descanso mínimo de 1 hora para jornadas de trabalho superiores a 6 horas diárias, sendo 30 minutos de descanso no mínimo permitido para demais situações. A estrutura administrativa da Câmara Municipal de Capelinha será definida conforme o organograma disposto no anexo 6 desta lei. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei 1547 de 2009, Lei 2303 de 2022 e Lei 2362 de 2022. Capelinha, 30 de janeiro de 2026, está assinado Cleubson Frederico Salvino de Andrade, presidente da mesa diretora. Tem a justificativa? Se tiver, para que o presidente não precise. Justificativa do projeto. Justificativa ao projeto de lei. A presidência da mesa diretora da Câmara Municipal de Capelinha, no uso de suas atribuições, conferida pelo artigo 44, inciso 39 do Regimento Interno, apresenta o presente projeto de lei com o objetivo de instruir um novo plano de cargos, carreiras e vencimentos para os servidores do Poder Legislativo, tendo em vista a necessidade premente de modernização e adequação da estrutura administrativa às demandas contemporâneas da gestão pública. A atual legislação, que regula o regime de cargos e vencimentos, encontra-se defasada, tanto do ponto de vista temporal, quanto em relação à sua capacidade de atender de maneira eficiente e eficaz às exigências atuais da administração pública legislativa. Com o passar dos anos, novas atribuições foram sendo incorporadas ao funcionamento da Câmara Municipal, exigindo maior especialização técnica, flexibilidade organizacional, valorização profissional e mecanismos que garantam a meritocracia e o aperfeiçoamento contínuo dos servidores. Nesse sentido, o novo plano de cargos, carreiras e vencimentos proposto busca atualizar e reorganizar os cargos existentes, extinguindo funções obsoletas e criando cargos condizentes com a realidade institucional e tecnológica atual. Instituir critérios claros para a progressão e promoção funcional, pautados em desempenho, qualificação e tempo de serviço, promovendo a valorização dos servidores e o reconhecimento por mérito.
aprimorar a política remuneratória, tornando-a mais justa, transparente e compatível com a responsabilidade dos cargos e com a realidade financeira da Câmara. Fortalecer a profissionalização do serviço público legislativo, garantindo que o corpo técnico da Casa esteja preparado para dar suporte qualificado às atividades legislativas, administrativas e de controle social. Atender aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, pilares do serviço público moderno. A atualização da legislação que trata o plano de cargos e vencimento é, portanto, uma medida imprescindível para garantir a efetividade administrativa da Câmara Municipal, além de representar um avanço na valorização dos servidores públicos, reconhecendo o seu papel essencial no funcionamento democrático e transparente do Poder Legislativo local. Por fim, destacamos que este projeto foi elaborado com base em estudos técnicos, análise de viabilidade orçamentária e financeira e em consonância com as diretrizes legais e constitucionais vigentes, incluindo os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme o impacto financeiro orçamentário, em anexo à proposição. Trata-se, pois, de uma proposta responsável, equilibrada e voltada ao fortalecimento institucional da Câmara Municipal de Capelinha. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei à apreciação dos nobres pares, solicitando sua tramitação e deliberação em regime de urgência, em razão das reiteradas manifestações do Ministério Público quanto à necessidade de realização de concurso público para o provimento de cargos no âmbito do Poder Legislativo. Ressalta-se que a aprovação da matéria representará significativo avanço para o fortalecimento institucional e para a regularização da estrutura administrativa desta Casa Legislativa. Capelinha, 30 de janeiro de 2026, está assinado Cleubson Frederico Salvino de Andrade, presidente da mesa diretora. Agradeço a leitura, mas ainda vou explorar um pouquinho de Vossa Senhoria, por ser presidente da Comissão de Finanças, que seja feita também a leitura do impacto financeiro que foi apresentado na justificativa e está também no corpo deste projeto. Para você que acompanha a nossa programação pela Rádio Câmara 93 FM, nesse momento o vereador Lívio Lousada. Estamos pela Rádio Câmara apresentando a reunião de comissões nessa tarde de terça-feira, hoje dia 3 de fevereiro, 14 horas 43 minutos, analisando o projeto de Lei Complementar 01/2026, de autoria do presidente da mesa diretora de Capelinha, Cleubson Frederico Salvino de Andrade, que dispôs sobre o novo plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Capelinha. Este foi o vereador Cleube Luiz, está aguardando para a leitura. Será feita a leitura agora do impacto financeiro do projeto apresentado pelo presidente dessa casa. São 2 horas e 44 minutos. O vereador Valdeci, que já achou o anexo, eu gostaria de que fizesse a leitura aí do impacto financeiro, até para que não perdesse aí o pessoal que está ouvindo a nossa rádio. Primeiramente, uma boa tarde. Aqui é o presidente da Comissão de Finanças, presidente Lousada, Olívio Lousada, o presidente da Legislação e Justiça, Cleube Luiz, o presidente dessa casa, Cleubson Frederico, os demais vereadores, colega vereador Ana Maria, servidores dessa casa, e as pessoas nos acompanham através dos meios de comunicação. Como solicitado pelo presidente da comissão, vou fazer a leitura aqui do impacto sobre o projeto. Câmara Municipal de Capelinha, estimativa de impacto orçamentário e financeiro,
Fundamentos do impacto orçamentário financeiro. Considera-se que os atos de criação ou aumento de despesas deverão estar sempre acompanhados de estimativa do impacto orçamentário financeiro na forma que tratam os artigos 15, 16 e 17 da Lei Complementar 101 de 2000. Considerando que o aumento de despesa necessita ter adequação orçamentária financeira com a lei orçamentária e com as metas de resultados fiscais previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Considerando que poderá ser irregular, não autorizada, lesiva ao patrimônio público, a geração de despesas que não atenda às condições da LRF, acarretando maiores responsabilidades para o ordenador de despesas que apresentar. Objeto: reestruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores da Câmara de Capelinha, conforme projeto de lei. Vou falar o cargo e o valor. Advogado, uma vaga, R$ 4.200. Agente de comunicação, 2 vagas, R$ 2.063. Valor do salário. Agente de serviços externos, 1 vaga, valor do salário, R$ 2.119,80. Agente legislativo, 4 vagas, R$ 2.697,40. Assistente legislativo, 3 vagas, valor R$ 2.335,60. Auxiliar de administração, 5 vagas, R$ 1.907,60. Auxiliar de civis gerais, 4 vagas, R$ 1.864,40. Auxiliar técnico administrativo, 5 vagas, R$ 3.242,90. Contador, 1 vaga, R$ 3.242,90. Guarda noturno, 2 vagas, R$ 1.864,40. Monitor, 3 vagas, R$ 1.816,73. Motorista categoria B, 3 vagas, R$ 2.899,80. Motorista categoria D, 1 vaga, R$ 3.099,80. Oficial legislativo, 2 vagas, R$ 1.864,40. Técnico em rádio e TV, 1 vaga, R$ 2.825,85. Técnico em informática, 1 vaga, R$ 2.224,36. Tradutor e intérprete de Libras, 1 vaga, R$ 2.224,36. Zelador, 1 vaga, R$ 1.775,56. Totalizando um total, com as vagas aqui apresentadas, de R$ 98.353,72. Isso no geral, só trazendo para todos que essas vagas, na verdade, compreendem os servidores que aqui já ocupam as vagas, com as vagas que vão ser, né, apresentadas através do concurso público. Cargos de provimento em comissão. Assessor de presidência, 1 vaga, R$ 3.204,70. Assessor legislativo, 2 vagas, R$ 3.717,40. Assessor parlamentar, 12 vagas, salário R$ 2.500. Chefe de compras e licitação, 1 vaga, R$ 4.100. Chefe de contabilidade financeiro, 1 vaga, R$ 4.614,70. Controle interno, 1 vaga, R$ 4.240,70. Coordenador, 4 vagas, R$ 3.088,43. Diretor de rádio e TV legislativa, 1 vaga, R$ 4.538,68. Diretor-geral, 1 vaga, R$ 7.682,30. Procurador jurídico, 1 vaga, R$ 5.548,37. Totalizando, né, nesse cargos provavelmente de comissão, 25 vagas, totalizando R$ 83.717,97. Subsídio de vereadores. Vereador, cargos, número de vaga, 13 vagas. Atual subsídio, R$ 8.886,48. Totalizando entre as vagas de vereadores, né, o gasto mensal, R$ 115.264,24. Adicional, quinquênios, progressão, adicional noturno, gratificações,
um total de R$ 14.364,70. Adicionais de escolaridade. Adicional por escolaridade, média e ajuste. Adicional por escolaridade é 20%, reajuste R$ 6.716,20, totalizando, no total, um valor entre os cargos R$ 318.416,83. A proposição apresentada na data de hoje, proposição de despesa obrigatória de caráter contínuo, vencimento e vantagens fixas. Base de cálculo, R$ 318.416,83, com a previsão anual para o ano de 2026, R$ 3.828.001,96. 2027, R$ 3.992.947,05. 2028, com a previsão de R$ 4.152.664,93. 13º, previsão para este ano, né? R$ 318.416,83. Previsão deste ano, já foi falado. 2027, R$ 332.745,59. 2028, R$ 345.223,55. Texto de férias. 2026, previsão de cálculo, R$ 106.074,94. 2027, R$ 110.915,20. 2028, R$ 115.074,52. Totalizando aqui a média na base de cálculo, né, referente a esse ano, totalizando até o final do ano, um gasto total de R$ 4.245.557,73. 2027, R$ 4.436.607,83. Para 2028, R$ 4.612.962,98. 99 centavos. Estimativa de despesa com pessoal. Exercício 2026. Previsão do 10º, R$ 8.602.903,80. Previsão de gasto com pessoal, R$ 4.245.557,73. Com índice, em média, 49,35%. 2027, R$ 8.947.019,95. Com previsão de gasto com pessoal, R$ 4.436.607,83. Com índice de 49,59%. Previsão 2028, R$ 9.304.900,75. Previsão do gasto com pessoal, R$ 4.612.962,99, com índice atingindo a 49,58%. Para os anos 2027 e 2028, utilizou-se como taxa de correção à progressão o índice do IPCA e PIB, projetado, publicado em 16 de janeiro de 2026 pelo Focus do Banco Central. Conforme demonstrado, verifica-se que a proposta de reestruturação do plano de carreira não cria cenário que implique desequilíbrio fiscal, permanecendo o índice de gasto com o pessoal dentro do limite estabelecido no artigo 29A da Constituição Federal. Adequação orçamentária, plano, adequação. As despesas dos objetos do presente impacto estão previstas nas diretrizes, objetos e metas do plano plurianual. Lei de diretrizes orçamentárias adequada é compatível com as metas estabelecidas na diretriz de leis orçamentárias. Lei orçamentária anual adequada. Existem dotações orçamentárias adequadas e suficientes para atender às despesas decorrentes do presente impacto. Finalizando, né, a data foi impressa na data de 22 de janeiro de 2006, assinado pela FGA Contabilidade e Limitada, que é a assessoria de contabilidade que presta o trabalho para esta casa. Então, feita a leitura, já passa aí para a condução para o presidente da Comissão de Legislação e Justiça, o vereador Cleuber. Obrigado. É só justificar a ausência momentânea do vereador Lívio Lousada, que está em audiência remota agora. Ele pediu para afastar uma audiência junto ao juízo. Eu gostaria que a doutora Ana Laura pudesse também
se fazer presença na nossa mesa, porque nós vamos passar agora a discussão do projeto. Gostaria de dizer que ontem, na reunião, eu até solicitei que tivesse a presença de servidores dessa casa para que eles pudessem discutir sobre o assunto em tela. Contudo, o presidente da casa reuniu hoje, juntamente com o corpo jurídico dessa casa, com todos os servidores públicos da Câmara Municipal de Capelinha, discutindo minuciosamente esse projeto que está sendo analisado pelas comissões dessa casa. Nós recebemos a comissão um ofício destinado à Câmara Municipal de Capelinha, ao excelentíssimo Cleuberson Frederico Salvino de Andrade, presidente dessa casa, e repassou a esse presidente esse ofício, assinado por todos os funcionários efetivos dessa casa, que diz o seguinte a respeito. Prezado senhor, a par de respeitosamente cumprimentá-lo, servimos-nos do presente para remeter o que segue. Diante a reunião interna com os servidores do Legislativo Municipal, ocorrida em 13 de fevereiro de 2026, às 7 horas, no plenário da Câmara Municipal de Capelinha. Aproveitamos para agradecer a Vossa Excelência pelo convite para podermos participar de comissão de funcionários para a discussão da matéria que trata o Plano de Cargos e Salário 2026. No entanto, após a referida reunião, decidimos encaminhar nossas dúvidas para que sejam analisadas pelo Legislativo. Primeira dúvida, que sejam analisadas detalhamento das funções de acordo com o Plano de Cargos de 2012. Segundo, detalhamento e especificação de como será avaliada e concedida as progressões verticais às pessoas que prestaram concurso de 2012. Na oportunidade, agradecemos mais uma vez pelo convite e informamos que não estaremos indicando o representante e, caso haja necessidade, todos estaremos à disposição junto a participar das discussões da matéria. Assina, portanto, os servidores efetivos dessa casa. Gostaria de dizer que, antes do início da reunião, nós convidamos o servidor dessa casa, o Adelso, para que ele pudesse, já que os servidores dessa casa não indicaram e não estão presentes em comissão, que ele estivesse participando também de uma discussão entre o presidente da casa, a assessora e também com a minha presença e a presença do presidente da Comissão de Finanças dessa casa. Que sejam analisadas detalhadamente as funções de acordo com o Plano de Cargos de 2012. O que foi repassado pela nossa assessora jurídica é que a lei que deve ser detalhada é a lei que antecede a lei desse projeto, sendo de 2015, se eu não me engano, peraí. De 2015, o Adelso me passou aqui. Lei 1929/2015, não podendo saltar a de 2015 e retroagir para 2012, conforme foi relatado pela a nossa assessora jurídica. Com relação ao detalhamento específico de como será avaliado e concedida as progressões verticais às pessoas que prestaram concurso de 2012, já está definido também e detalhado no projeto de lei complementar 01/2026 que está sendo analisado. Foi também destacado a correção pelo próprio Adelso, que o que prejudicava a categoria era uma palavra vago. Essa palavra foi suprimida, não é isso, doutora? Então, cabe aos servidores públicos já serem embasados, enquadrados na bonificação da vertical. E também está dentro desse projeto uma atribuição que o Adelso até havia me passado, e passou também para o presidente, mas posteriormente o Lívio Lousada fez a leitura. Eu não posso ser preciso em qual artigo, mas diz que a omissão do poder público com relação
a vertical, não é isso, doutora? Ao pagamento da vertical, ela está no projeto. Então, está no artigo 18. Então, já detalhar aqui, que é uma questão que eles estão discutindo sobre a vertical. Artigo 18. Não, é que é ingresso do servidor. Isso. Quinquênio, remuneração, é a questão da vertical. O livro Lousada fez a leitura. Eu gostaria só que o Adelso só fizesse a leitura para mim do que trata a questão da vertical, para a gente só tirar essa dúvida, mas foi feita a leitura. Artigo 9º. Calma aí. Isso. A progressão para as classes subsequentes C, D, E, F, G, H e J, destinadas à progressão do servidor, ocorrerá após o cumprimento de interstício de 3 anos de efetivo exercício em cada classe, contados após a conclusão do estágio probatório, sendo acrescido o percentual de 3% a cada avanço. Ainda não é o terceiro? Vamos lá, o terceiro agora. A omissão da administração na realização do procedimento de avaliação não prejudicará o servidor, assegurando-lhe a progressão automática para a referência imediatamente subsequente, desde que atendidos os demais requisitos legais. Então, é o mesmo entendimento que você havia passado para mim e pelo presidente aqui, em off, ele já está, então, no artigo 3º. Portanto, então, eu gostaria, Adelso, que você, como um servidor de carreira dessa casa, todas as dúvidas alencadas nesse ofício foram sanadas? Foram contempladas? É porque eu gostaria que você manifestasse como servidor de carreira, porque em 2012, Adelso, eu dei posse a vocês. Nós estamos aqui agora em 2026, 14 anos depois. Eu deixei essa casa e estou retornando, ou seja, vocês vão continuar pós a nossa passagem. E é direito adquirido, é direito de vocês. Eu gostaria que você falasse para a gente sobre essas questões, se foram sanadas, conclusas. Sim, as duas questões que foram levantadas pelos servidores que reunimos hoje, então, eram essas dúvidas que tinha quanto à progressão vertical, que não estava, que apesar do tempo que nós estamos aqui, nós perdemos ela, mas é por causa de uma palavra, igual eu te mostrei lá. Mas agora foi definida com critérios melhores ainda, que a partir de agora a Câmara toma iniciativa que vão fazer essa avaliação para que o mais rápido possível a gente possa ter essa progressão. E quanto às funções, eu também entendi, igual a doutora falou, que não poderia retroagir em 2012, sendo que 2015 já foi feita essa lei, adicionando até mais funções. Mas quanto a isso, está tudo resolvido. Obrigado. Esse projeto está chegando hoje, depois de um longo estudo da assessoria jurídica, dos prestadores de serviços externos dessa casa, tanto pessoal da área financeira quanto jurídica, bem como também da direção dessa casa. Ele foi discutido por 2 vezes no mês de dezembro, foi apresentado um plano de cargos com informações das vagas contempladas, em dezembro eram 20 cargos efetivos previstos no plano, 14 efetivos ocupando o cargo, 9 comissionados, 1 comissionado ocupado por uma efetiva, que é a Carla, 10 contratados. No novo plano, naquele mês de dezembro, haveria
42 efetivos, 27 comissionados, um comissionado a ser ocupado, totalizando 70 vagas, com os cargos do concurso. Naquele mês de dezembro foi apresentado 28 cargos no total e depois foi feita uma reavaliação do novo plano de cargos e salários. Se eu estiver errado, depois a senhora me corrige, viu, doutora Ana Laura? E na última quinta-feira, com a presença de todos os vereadores, a doutora Ana Laura, nossa procuradora jurídica, e também o diretor dessa casa, houve-se uma atualização do plano de cargos com as seguintes informações. O cargo dos efetivos são de 20 previstos no plano, 14 efetivos estão ocupando esses cargos, 9 são os comissionados, um comissionado ocupado por efetivo, que é a Carla, e 10 contratados. Já o novo plano de cargos, esse que está sendo discutido nessa casa, ele irá contemplar 41 efetivos, mais 25 comissionados, sendo um comissionado a ser ocupado por efetivo, totalizando, é isso mesmo, 66. Vagas para o concurso não foram líquidas, advogado 1, agente de comunicação 2, auxiliar de serviços externos 1, agente legislativo 2, assistente legislativo 1, auxiliar de administração 2, auxiliar técnico administrativo 3, motorista categoria B 1, motorista categoria D 1, oficial legislativo 1, técnico em rádio e TV 1, técnico em informática 1, tradutor e intérprete de Libras 1, contador 1, monitor 3, zelador 1, totalizando 27. Quando você exclamou 66, é porque tem os cargos de 12 assessores que estão embutidos, por isso que aumenta expressivamente o número de funcionários. E isso contabilizando os comissionados, os efetivos e os futuros que irão enquadrar este novo quadro de funcionários da Câmara Municipal de Capelinha. Trazidos essas informações, né, já sanados e concluídos as dúvidas dos servidores efetivos, que aqui estão desde 2012, 13, eu passo. Tem a Geraldo e a Salomé, que são os únicos que haviam sido concursados antes de 2012. Né? São acho que mais de 20 anos, né, que eles estão aqui nessa casa concursados. Né? Não, antes. Antes. Então, assim, eu já deixei claro, eu não respeito o posicionamento dos nobres colegas. Na primeira reunião em dezembro, eu questionei também na segunda reunião, que eu era contra a questão da contratação e sou contra de 12 assessores parlamentares. Apresentei algumas informações que a gente vai esclarecer posteriormente, mas deixo ainda desde já o meu posicionamento, respeito todos os colegas vereadores, né? Fiz um cálculo e esse cálculo ele praticamente bateu com o impacto financeiro. Havendo a contratação desses 12, serão R$30 mil por mês, totalizando 390 mil por ano, isso sem os tributos trabalhistas, sem os gastos de diárias, gabinete, veículo e outros mais. Eu fiz também, esse é o papelzinho, todos lembram, né? Perguntei, existe alta necessidade desse serviço? E fiz também uma pergunta. Poderia fazer uma pesquisa? A pesquisa até foi feita pelo Rogério Chaves, meu colega de rádio. Será que a população iria receber essa informação de braços abertos? Qual seria a satisfação da população com relação a esses serviços? Com relação
ao serviço que a Câmara presta para a população. Então, existem muitos serviços essenciais. O dinheiro é o da Câmara, que faz parte de um complexo, de um projeto orçamentário, que faz parte de um complexo do povo, que é o dinheiro do povo. Então, assim, eu coloquei bem claro que eu sou contra e falei que mesmo o projeto sendo aprovado, eu abro mão do meu assessor. Cabendo aí, se for aprovado, eu até peço ao presidente que, se possível, retribua esse dinheiro, do valor anual do meu assessor para o município, para que ele possa realizar serviços essenciais no nosso município. E gostaria de apresentar também uma emenda supressiva ao anexo 2, código com leg 03, excluindo 12 assessores parlamentares do projeto. Eu vou passar para a doutora Ana Laura para os termos técnicos deixo... Só antes de dar continuidade, até mesmo que, né, o Lousada está meio ausente, ele até havia justificado, né, que a Comissão de Finanças, sim, logo em sequência, tem que dar o parecer. Né, o Rodrigo, como é o vice-presidente, vai ter que assumir. Eu só gostaria, até mesmo eu não vi aqui o anexo, aqui eu até gostaria, através do presidente dessa casa, e a doutora Ana Laura, a procuradora aqui da Câmara, até mesmo para trazer para a população a cobrança do Ministério Público quanto a essa questão do concurso público perante essa casa, que iniciou-se que desde o início de fevereiro do ano passado. Então, só para a gente trazer, assim, até mesmo a urgência da aprovação da matéria, não é só por causa da criação de cargos, de assessor para vereador, é mesmo até para atender uma demanda do Ministério Público, que já mandou, não sei, uns 3 ofícios para o presidente cobrando, né, quanto à questão do concurso público, para essa casa fazer o concurso público. Sim, então, assim, é só mesmo para a gente estar contribuindo também com o debate do projeto. A doutora Ana Laura, justamente, né, nós chamamos ela aqui para que ela possa explicar todas essas demandas, celeumas, desse projeto, e ela vai adentrar com relação à cobrança do Ministério Público, com relação à aprovação para um possível concurso nessa casa. Então, eu passo a palavra para a doutora Ana Laura, até que o nosso vereador Lívio Lousada possa também se juntar a nós, porque é o presidente da Comissão de Finanças e também tem que debater o mesmo. Boa tarde a todos. Só para acrescentar um pouquinho na questão da discussão do projeto, é um projeto extremamente importante para a Câmara Municipal, porque ele melhora em muita coisa a redação técnica do plano de cargos que já está vigente aqui na Câmara, né? Além de melhorar essa redação técnica de forma mais clara, objetiva, e para que, né, até a assessoria e os servidores possam trabalhar com mais tranquilidade, além disso, também prevê a estruturação administrativa da Câmara, que até então não tinha sido estabelecida formalmente através de lei. Os planos de cargos que passaram eram feitos constando os cargos, mas não tinha uma divisão de setores, departamentos, e a gente, a partir desse projeto, a gente tem criado essa questão da estrutura administrativa através do organograma. Além disso, é uma necessidade real a questão dos cargos, porque há a necessidade de realização do concurso público da Câmara, por ser uma demanda além de necessária, né, para o funcionamento da Câmara, mas também uma solicitação, uma cobrança do próprio Ministério Público, que vem cobrando desde o início do ano passado. E, assim, o CI até mencionou aqui que, né, que teve uns 3 ofícios aí, mas não, tiveram, acho que todo mês a promotoria tem enviado ofício, inclusive o último acho que foi respondido ontem, informando sobre a tramitação do projeto. Então, todo mês o Ministério Público tem realizado essa cobrança, por isso a urgência na apresentação do projeto e na deliberação também, né? Por isso que o presidente solicitou essa urgência. E é um critério de cumprimento legal mesmo, para
a gente poder regularizar todos os serviços que são prestados aqui na Câmara. É necessário, né? A gente não pode fechar os olhos para a realidade da Câmara, que a Câmara hoje cresceu muito, a gente precisa realmente, né, fazer o concurso para prover mais vagas efetivas aqui para a Câmara, né? Mas, além disso, tendo o projeto, né, previsão legal, quanto à questão da estimativa de impacto financeiro também, que está tudo ok. Foi um projeto elaborado já tem um tempo já, com o cuidado, né, da assessoria jurídica também e da assessoria contábil que presta serviço aqui para a Câmara. E a gente conta com a colaboração dos senhores vereadores para a aprovação, né, do projeto, para que a gente possa, o quanto antes, realizar esse concurso público. Passo a palavra para o presidente da Câmara e na sequência, se o Livro Lousada ainda estiver em audiência, o Rodrigo, interino, e o Valdeci, que é o relator da Comissão de Finanças. Boa tarde, colegas vereadores, né? A nossa vereadora Dona Maria, funcionários dessa casa, a todos que nos acompanham pela rede social, Rádio Câmara. Também vou comentar um pouco desse projeto, né, complementar 01/2026, que dispõe sobre o plano de cargo de carreira de vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Capelinha. Projeto esse que já vem sendo elaborado, quero até dar os parabéns, né, quem está de frente aí, a nossa doutora Ana Laura, juntamente com a empresa FGA, que é da contabilidade, por ter prestado esse serviço tão de excelência aqui nesse projeto. Porque aqui nós estamos garantindo todos os direitos dos servidores municipais, estamos concedendo aumento aos servidores municipais daqui da Câmara de Capelinha. Então é um projeto, Dona Maria, que eu não tenho dúvida nenhuma e tenho muita tranquilidade em votar ele. Serei favorável ao projeto e coisas boas e mudanças. Hoje a Câmara de Capelinha, na nossa região, eu tenho muito orgulho de falar isso, que ela é referência. Nós aqui, vocês podem ter certeza que nós somos referência. E isso é referência porque vem fazendo um trabalho bom. Infelizmente, nem Jesus Cristo agradou todo mundo, tem hora. E nós vivemos num meio que é a política. É isso, nós temos política contra, política a favor, e tem gente, né, que infelizmente tem hora que só sabe, vamos dizer, criticar. Mas a gente não pode olhar isso, temos que olhar para frente, e igual eu falei, toda mudança vem para melhor. Pode ter certeza que igual temos os cargos que vamos criar, é para melhor para a nossa população e para a nossa cidade. Então, fico muito tranquilo em votar e peço os vereadores, porque, igual foi falado aqui pelo vereador Valdeci, pela doutora, vai ver, igual eu estou presidente da Câmara, chega ofício de mim que vai ver, vocês não sabem, né, vereador Reginaldo? E eu estou tendo, vamos dizer, não pressão, né, mas uma cobrança muito grande do Ministério Público, qual é uma instituição muito séria, que também está certa. Eu fui um aqui dos vereadores aqui que cobrei muito o concurso, a posse, né, dos funcionários da Prefeitura Municipal de Capelinha. Então, da forma que eu cobrei, eu também tenho que dar exemplo. E a Câmara de Capelinha, a última vez que teve o concurso aqui, foi em 2012. Inclusive, foi o vereador aqui, o Cleuber, né, que deu posse, o pessoal, lá em 2012. Hoje tem aí, quanto tempo? 14 anos. Então, nós estamos fazendo uma coisa aqui, não para o ano que vem, para o outro ano. Uma coisa com longos anos, né, Zé? E eu fiquei muito satisfeito, né, de ver esse projeto aqui. E agradeço a todos os vereadores por essa compreensão, para a gente poder subir o projeto para votação. Muito obrigado. Presidente em exercício, Rodrigo, por gentileza, o microfone aberto para as suas conclusões. Cumprimentar o presidente das comissões, nosso presidente, e eu posso falar que, de fato, a gente acompanha, o presidente já recebeu denúncias a respeito, né, do concurso público, e eu acho que eu já fiz, outros vereadores já fiz cobrança sobre a estrutura da Câmara, que às vezes, por diversas vezes, a gente fica mutuado ali, esperando, aguardando as nossas servidoras despachar alguns documentos. Por diversas vezes, os nossos servidores trabalhou além do horário, né, presidente?
fora do horário para dar conta do recado, e uma delas é essas servidoras aqui, juntamente com o pessoal que nos ajuda aqui na plenária. Então é importantíssimo esse concurso público. Eu acredito que vai ser fundamental para a organização da Câmara, uma vez que a Câmara está expandindo, né? A mesa diretora fez a aquisição dos terrenos. Eu ainda não vi o projeto, mas eu tenho certeza que vai ser algo diferente do que já foi visto aqui, né? Além dessa reforma que foi feita. Então, a gente, Deus já manifesta favorável ao projeto para que aconteça esse concurso público e atende também ao pedido do Ministério Público, né, que tem cobrado essa casa para que faça o concurso público e atualize, né, o quadro de funcionários dessa casa aqui. Aí eu vou pedir a manifestação, como presidente interino dessa comissão, do nosso relator, Valdeci, sobre o projeto, Valdeci. Ok, agradeço, né? Havia manifestado antes, só fazendo um registro da leitura do parecer do projeto. Igual o Terreno já havia falado, o presidente reforçou essa cobrança que é feita do Ministério Público quanto a essa questão da realização desse concurso público aqui nessa casa, né? A gente sabe que temos servidores efetivos aí ao longo dos anos, né, que tem um lado aí a Salomé, os mais antigos, né, o último concurso 2012, em 2013 eu entrei praticamente junto com muitos servidores dessa casa. Em 2013 eu tomei posse do meu primeiro mandato como vereador e com alguns colegas que aqui estão, que efetivaram naquela época. Em anexo aí está o parecer da FGA, qual traz, né, o índice que vai ficar, o índice com gasto com folha, né, até o ano 2028, que é o último ano, né, desse mandato, desses vereadores, o índice vai ser 49,58%. Né, a gente sabe que pode ser gasto, o município pode gastar de 60% dentro do orçamento com gasto pessoal. Dentro desses 60%, 54% com o município, 6% com a Câmara. E a gente está dentro do limite constitucional, né? A Câmara pode gastar até um teto de 54% de índice, tá? Até o último ano, aí, o máximo não ultrapassa 50% após a realização desse concurso público, né? E dando posse a esses servidores. Dentro aí do projeto aí desses novos cargos, alguns cargos novos, né? A gente vê aí a função do zelador, é uma função aqui necessária dentro dessa casa. Tem aí o intérprete de Libras, né? Tradutor, intérprete de Libras. A gente hoje temos as transmissões das nossas reuniões via TV Câmara, via, né, Facebook, né? Então é importante ter essa ferramenta, né? Hoje, nesse mundo moderno, nós temos, né? E sabemos da necessidade da realização desse concurso público, né? Os cargos efetivos, né? Após a realização do concurso, está indo para 41 cargos. Os cargos comissionados no total, né, com os atuais e já após a aprovação da lei, e vai estar aí indo para a questão de 25 cargos. A gente vê o questionamento quando essa questão desses cargos que estão sendo criados, né, os 12 cargos, do assessor parlamentar. Mas a gente entende o posicionamento de cada um, né? O vereador já manifestou que ele não é favorável, mas recentemente estive na Câmara de Teófilo Otoni, fazendo uma visita lá, e estava na cidade, através de compromissos lá no CISNORTE, no SAMU. Aproveitei e estive na Câmara com o presidente lá. Lá na Câmara de Teófilo Otoni, cada vereador tem direito a três assessores parlamentares. A gente é uma cidade em torno dos 120 mil, 130 mil habitantes, nós temos uma cidade com mais de 40 mil. A nossa proposta aqui, que está sendo trazida pelo presidente dessa casa, é um assessor. Foi feito, não sei se a população sabe disso, foi feito 3 gabinetes, investimento de 3 gabinetes, com computador para atendimento aqui para esses vereadores. E dentro dessa discussão, foi trazida, isso lá vem aqui quase um ano discutindo isso, falando-se que teria essa questão do assessor. Né? Até mesmo porque o gabinete vai estar lá para não ficar parado, talvez o vereador não está no município, tem alguém lá para receber o cidadão, para atender a demanda ali, para passar para o vereador. Eu já até falo, presidente, se o projeto for aprovado da forma que está aqui, que eu vou ser favorável, eu, em meus momentos de viagem, deslocamento, já deixo bem claro para a população, né, se caso tiver um assessor prestando serviço para mim, ele não vai deslocar com gastos da Câmara, pode ter certeza, eu deixo bem claro, fica gravado aí, porque foi citado essa questão de diárias, eu já deixo claro, bem claro, se tiver algum servidor prestando serviço para mim, o assessor legislativo, ele vai ficar aqui dentro do gabinete prestando serviço dentro do município. Então, assim, já deixo bem claro,
Se ele deslocar para fora de algum município para prestar algum trabalho, aí vai ser com custos meu, não da Câmara, já deixo bem claro. Então, assim, a gente respeita o direito da população, né? O nosso colega colocou nas redes sociais, né, em página, o direito dele de colocar uma consulta popular. Não, um colega, não citei nome, né, é o direito de qualquer cidadão fazer. E a gente até viu que muitas pessoas demonstraram ser contrário, mas eu sou que é vereador, que estou aqui no meu 4º mandato, eu acho que eu sou o vereador que mais enfrentei aqui medidas impopulares. Então, teve um projeto aqui de redução de salário, eu era um presidente da comissão, aí o artigo 5º era inconstitucional. Aí o projeto morreu na comissão. Até hoje eu carrego isso nas costas. É o vereador que engavetou o projeto. Não, foi engavetado. Não. Tanto é que tem vereador que na época concordou com o projeto foi, né, na época, não passou, mas lá para assinar, para reduzir para o salário, queria. Mas depois, por que não continuou o mandato e doou o salário dele até o final do mandato, quando foi apresentado? Não fez isso, não. Eu acho que a gente não pode, gente, ficar aqui querendo julgar para a plateia. Por isso que eu estou aqui no meu 4º mandato. Aquele ano, eu fui eleito com 401 votos, depois cresci para 662. Será que eu sou tão ruim, vereador, assim? Será que eu trabalho tão mal? Eu já estou no meu 4º mandato aqui lutando. Então, assim, essas medidas impopulares, infelizmente, né, na época de 2015, passou isso aqui. O vereador assinou o projeto, mas torcendo para o projeto não passar aqui, para não ser aprovado. Cruzava os dedos para lá e para cá, para o projeto não passar. Não, eu não tenho medo disso, não. Não tenho medo disso, a gente tem que trabalhar aqui com seriedade. O eleitor coloca a gente que conhece cada um. Ele não dá o voto dele na urna, lá, sem saber o que ele está votando, não. Da índole da pessoa, de quem vai estar aqui representando ele. Então, assim, eu já vou manifestar perante o relatório, já com impacto financeiro analisado, eu mesmo li e registrei, eu sou favorável que o projeto vá para votação, cada vereador vote de acordo com sua consciência. Está na comissão de finanças? Tá, beleza. Não, tranquilo, como eu estava presidindo, eu vou passar. Lousada, a gente estava discutindo na comissão de finanças sobre a legalidade e o nosso relator estava explanando sobre o projeto, né? A legalidade do projeto e também a sua visão sobre o projeto. Agora eu vou passar a presidência da comissão. Parecer do nosso relator favorável. Agora eu vou passar para o presidente da comissão de finanças, a qual estava ausente, né? Para que possa opinar e conduzir os trabalhos. Senhor presidente das comissões, agradeço. Justificou aqui a minha ausência. Eu tive que sair momentaneamente por conta de uma audiência judicial que eu tinha marcado 3 horas. Estávamos na audiência. Eu estava de lá ouvindo um pouco do que estava conversando aqui. Então, eu acompanho o voto do relator. Já eu vi as explicações da assessoria jurídica dessa casa. Tivemos aqui uma reunião entre todos os parlamentares para explicar um pouco do projeto. Eu falo por mim na questão da necessidade de termos esse projeto aprovado, considerando a exigência do Ministério Público, que é um plano de cargos e salários dessa casa que está sendo definido, criação de novos cargos, justamente para qualificar a nossa casa. Isso aqui é a casa do povo, um legislativo forte é o povo forte. Nós temos que ter essa ideia e cada um tem que ser responsabilizado pelos seus atos, se eventualmente fugir daquilo que está previsto na legislação. Então, quando você toma uma decisão baseada em ações legais e se compromete a cumprir aquilo que está previsto na lei, não se desvirtuando da lei, né? Até porque o Ministério Público, a Justiça está aí para avaliar o comportamento de cada um, você não tem que temer. Então, a respeito disso, eu acompanho o voto do relator e espero que essa Câmara esteja cada dia mais forte, mais qualificada, valorizando os seus profissionais. Como o presidente aqui disse, já está fazendo um novo plano de cargos e salários com a previsão de um aumento. Temos a nossa database em abril, que esses servidores também serão contemplados ainda com esse reajuste previsto. Isso sim é valorizar o servidor, qualificar essa casa e estarmos prontos para fazermos valer a voz do povo. Então fica aqui o meu voto também, não havendo, pelo menos da parte da Comissão de Finanças, passo para a Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final, para que os trâmites sejam continuados.
Rodrigo já tinha manifestado, Rodrigo? Não? Então, Ô, vereador Rodrigo. Presidente, só não votei, né? Eu vi a manifestação do senhor, já praticamente passou aqui na Comissão de Finanças, só vou manifestar favorável uma vez que a mesa diretora atendeu todos os requisitos do projeto de lei, né? Ouvindo os nossos servidores, debatendo o assunto internamente, e também o projeto atende todos os requisitos legais e financeiros, né, que são exigidos. Então, dentro da Comissão de Finanças, eu acompanho os votos do nosso relator, do nosso presidente, a qual o projeto atende todos os requisitos financeiros. Aí eu voto favorável. Vereador Cleuber Luiz. Obrigado, vereador Lívio Lousada. Mais uma vez, solicito à Procuradoria Jurídica que possa fazer suprimir fazer uma emenda, né, no quadro de número 2, cargos e salários, suprimindo 12 cargos de assessores e suprimindo também no quadro 4 as atribuições desses assessores. É a emenda que eu peço, apresento a emenda e deixo, né, para o julgamento dos senhores em momento oportuno na reunião desta casa. Só ressaltando mais uma vez, e antes de finalizar, que esse projeto que nós estamos hoje analisando, ele contempla 27 vagas para o concurso. Porém, como, né, o Reza até me lembrou, na reunião, esses quadros não serão 100% preenchidos. Não serão 100% preenchidos. Certo? Tendo um quadro de vagas de reservas. Porém, né, estando abertos os 25 comissionados de indicação dessa casa. Ficou certinho, sem nenhuma dúvida? Então, coloco o projeto para a votação dos senhores, para que possa ser votado na próxima reunião, conforme a consciência de cada um, anexado também o pedido de emendas deste vereador que solicitou na tarde de hoje. Não havendo nenhum voto contrário, projeto vota. Oi? Projeto vai para a votação de acordo com a consciência de cada vereador. Projeto de Lei 04/2026, de autoria do vereador Reginaldo Rodrigues, que dispõe sobre altera o artigo 58 da Lei Municipal 1616, de 22 de outubro de 2010. Farei a leitura aqui do projeto de lei 04/2026, de autoria do vereador Reginaldo Rodrigues Azevedo, que dispõe sobre altera o artigo 58 da Lei Municipal 1616, de 22 de outubro de 2010 e da outras providências. Artigo 1º, o artigo 58 da Lei Municipal 1616/2022, de 2010, que dispõe sobre o serviço público de transporte coletivo urbano e rural do município de Capelinha, passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 58. Fica assegurada a utilização gratuita do transporte coletivo urbano aos seguintes usuários residentes nesse município: idosos com idade igual ou superior a 65 anos, aposentados por invalidez, pessoas com deficiência assim consideradas aquelas definidas na Lei Federal 13.146, de 6 de julho de 2015. Inciso 4º, acompanhante das pessoas com deficiência, quando comprovada a necessidade de acompanhamento para sua locomoção, nos termos do regulamento. Parágrafo único. Os procedimentos, critérios e documentos necessários para a comprovação de condição de beneficiário, bem como a necessidade de acompanhante para fins de utilização gratuita do transporte coletivo urbano, poderão ser estabelecidos em regulamento editado pelo poder concedente. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Capelinha, 30 de janeiro de 2026, Reginaldo Rodrigues Azevedo, vereador autor. Pergunto se o vereador quer fazer as considerações da justificativa.
Senhor presidente, o presente projeto de lei tem por objetivo alterar o artigo 58 da Lei Municipal 1616, de 22 de outubro de 2010, a fim de adequar a legislação municipal ao conceito da pessoa com deficiência, estabelecido na Lei Federal número 13.146, de 6 de julho de 2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. A norma vigente limita a concessão de gratuidade de transporte coletivo humano a determinadas deficiências, deixando de abranger outras condições reconhecidas pelo ordenamento jurídico federal. A proposta busca, portanto, promover a necessária atualização legislativa, assegurando a gratuidade a todas as pessoas com deficiência, nos termos da legislação federal aplicável. O presente projeto de lei também estende o benefício ao acompanhante da pessoa com deficiência, quando comprovada a necessidade de acompanhamentos para fins de locomoção, medida indispensável para garantir a efetividade do direito à mobilidade e ao livre acesso aos serviços públicos. Diante do exposto, por se tratar de medida de relevante interesse público e adequação à legislação federal vigente, espera-se o apoio dos nobres pares para aprovação desse projeto de lei. Essa é a justificativa formal que está no projeto. Agora eu vou contemplar mesmo com outras informações. Esse projeto ele surge da necessidade de pessoas que fazem parte da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capelinha, a AMA, que diz que em determinados momentos, uma criança com autismo, aqui na Lei Federal 13.146, considerada como deficiente, não consegue se locomover sem a presença de um pai ou de um responsável. Então, nesse caso, ao assegurar tão somente a essa criança com deficiência, dona Maria, a condição para que ela tenha gratuidade, nós não estamos garantindo a ela o direito ao transporte coletivo, porque sem a presença do pai ou da mãe, ela não consegue se locomover e nem pode se locomover. Então, nós não estamos aqui tratando, até mesmo pode surgir uma dúvida, que nós estamos extrapolando competências, né? Se isso poderia ser uma competência da Câmara Municipal. Aí eu gostaria de fazer uma outra justificativa aqui, com relação a essa competência. Senhor presidente, senhores vereadores, eventual alegação de vício de iniciativa não se sustenta no projeto de lei pelos fundamentos jurídicos que passo a expor. O projeto em discussão não trata de organização administrativa do Poder Executivo, não cria cargos, não altera regime jurídico de servidores, não institui órgãos, nem impõe forma específica de execução administrativa. Ele se limita a disciplinar direito do usuário de serviço público transporte coletivo, assegurando gratuidade à pessoa com deficiência e, quando comprovada a necessidade, ao seu acompanhante, como medida de acessibilidade, inclusão social e igualdade material. A Constituição Federal é clara ao atribuir ao município competência para legislar sobre assuntos de interesse local, organizar e prestar o serviço público do transporte coletivo, promover políticas de proteção e inclusão das pessoas com deficiência. Trata-se, portanto, de política pública de interesse local, plenamente inserida na competência legislativa municipal, sem reserva de iniciativa ao chefe do Executivo. Ressalta-se ainda que o projeto preserva integralmente a autonomia administrativa do Poder Executivo, ao prever expressamente que os critérios, procedimentos e documentos necessários para a concessão do benefício serão definidos em regulamento pelo poder concedente, afastando qualquer ingerência indevida. Além disso, a proposição harmoniza a legislação municipal, a Lei Federal 13.146 de 2015, a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência, bem como a conservação internacional sobre os direitos da pessoa com deficiência, que possui status constitucional, reforçando o dever do poder público de assegurar acessibilidade e mobilidade. Dessa forma, não há vício de iniciativa, mas sim o exercício legítimo da função legislativa dessa Casa, voltando à promoção da dignidade da pessoa humana, da inclusão social e do acesso universal aos serviços públicos. Aqui também gostaria, inclusive, de que fosse criado um artigo na lei para que a gente pudesse, inclusive,
colocar o amparo constitucional como citação nesse projeto, que poderá se tornar lei, onde vai dispor do seguinte: a presente proposição encontra amparo dos artigos 23, parágrafo 2º, 23, inciso 2º, 30, inciso 2º e 5º da Constituição Federal, bem como a conservação internacional sobre o direito da pessoa com deficiência, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro com Estado constitucional. Até recebi também da doutora Ana Laura, aqui eu acho que é importante nós também estarmos citando, que a própria portaria do Ministério da Infraestrutura, portaria do Ministério da Infraestrutura, número 1579, de 25 de novembro de 2022, em seu artigo 26º, dispõe do seguinte: do acompanhante do beneficiário do passe livre. Fica assegurado o acompanhante do beneficiário do passe livre no sistema de transporte coletivo interestadual de passageiros nos modais rodoviário, ferroviário e aquário, a concessão do mesmo benefício observadas as seguintes condições. Aí eles aplicam as condições que aqui nós estamos pedindo para que o Executivo faça através de uma resolução. Então, trata-se de um projeto necessário que vai dar condição às pessoas com deficiência e que não podem se locomover sozinhas de ter uma acompanhante. Então, é uma lei justa, vamos garantir a justiça a essas pessoas. Por isso eu rogo aos senhores parlamentares que votem favoráveis a esse projeto, que ele possa ser, de fato, uma lei municipal para atender essas pessoas. Muito obrigado. Agradeço, vereador Reginaldo. É louvável e muito importante o seu projeto. Lembrando que a gratuidade aí, né, foi só um acréscimo, uma alteração do artigo 58 da lei. A gratuidade para maiores de 65 anos ela é condicional e obrigatória. E essa depende realmente de regulamentação municipal. Então, eu aqui interinamente, respondendo pela comissão como relator, comissão de Justiça e Redação Final, também vejo que foram preenchidos os requisitos legais e sou favorável que cada vereador, neste momento, opine para que, eventualmente, cada um, na sessão ordinária, vote de acordo com sua consciência. Se for assim o entendimento do nosso presidente que acabou de chegar aqui. Vereador Fernando, quer explanar? Fique à vontade. Novamente, muito boa tarde, senhores vereadores, boa tarde, assistência dessa casa, boa tarde quem nos acompanha aí pelos canais de comunicação, pela 93 FM, assim como pelas mídias sociais. Realmente o projeto vem em boa hora, vem a complementar a questão do direito das pessoas com algum tipo de invalidez, conforme a lei federal, e também pessoas com idade acima de 65 anos, para que faça uso do transporte público gratuito. Só aproveitando dentro da temática aqui também, destacar que, até mesmo como membro da Comissão de Transporte, em breve também teremos que discutir muito a questão do transporte público do município de Capelinha. Haja visto que nos últimos dias tem recebido muita reclamação, recebido fotos e vídeos de pessoas relatando muitas dificuldades e problemas do transporte público aqui de Capelinha, que em alguns casos quase que não estão oferecendo condições de transporte e segurança para os usuários. Então, é uma outra temática que, mais adiante, logo em brevíssimo, até mesmo por ser membro da Comissão de Transporte, nós vamos estar discutindo e buscando soluções para os demais problemas. Mas parabenizar mesmo o autor, vereador Reginaldo, pela apresentação da proposição de projeto. Nesse momento, o projeto de lei está sendo... Próximo inscrito. Algum orador? Coloco o projeto em votação dos seus vereadores para que possa subir para a votação de acordo com a consciência de cada um na próxima reunião. Não havendo nenhuma negativa, o projeto vai à votação de acordo com a consciência de cada vereador.
Próximo projeto em discussão, projeto de lei 93/2025, que dispõe sobre a instituição de penalidades administrativas para o descumprimento das normas relativas à gestão de resíduos da construção civil, resíduos volumosos e a municipalização do trânsito, especificamente quanto à colocação de caçambas e mobiliário para coleta de terra e entulho no âmbito do município de Capelinha e da outras providências. Leitura, livro Lousada. Projeto de lei número 93/2025, dispõe sobre a instituição de penalidades administrativas para o descumprimento das normas relativas à gestão de resíduos da construção civil, resíduos volumosos e a municipalização do trânsito, especificamente quanto à colocação de caçambas e imobiliário para coleta de terra e entulho no âmbito do município de Capelinha e da outras providências. Artigo 1º, o descumprimento das disposições contidas na Lei Municipal 2029, de 22 de dezembro de 2026, que institui o Sistema de Gestão Sustentável de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos e o Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos, e na Lei Municipal 2.233, de 23 de setembro de 2021, que trata da municipalização do trânsito, no que se refere à colocação e o uso de caçambas imobiliários destinados à coleta de terra e entulho proveniente de obras, construção civil, reforma, demolição, entre outros, implicará nas seguintes penalidades, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. Primeiro, notificação direta por aviso de recebimento de AR ou por edital. Segundo, multa de 48 UFMs, que são as unidades fiscais do município de Capelinha, em caso de, a linha A, caçambas em estado de conservação precário ou sem sinalização e que tenham capacidade inferior a 7 metros cúbicos. Para o caso, a linha B, para o caso de caçamba não atender especificações exigidas em decreto municipal regulamentador. A linha C, para caso de a caçamba não ser sinalizada por meio de faixa retroreflexiva de 5 centímetros de largura em toda a extensão dianteira e lateral, na extensão traseira e na faixa retroreflexiva de ser 2,5 centímetros de largura, instalada na metade da altura da caçamba, de modo a permitir sua rápida visualização diurna e noturna. Caso a caçamba não contenha número de identificação, nome e telefone da empresa ou pessoa física responsável, em caracteres legíveis e nas faces externas de maior dimensão, a inscrição: proibido lixo doméstico. Parágrafo único, a multa será de responsabilidade do proprietário da caçamba. Inciso terceiro, multa de 20 UFMs, em caso de o local de instalação da caçamba impedir passagem de veículos e pedestres de forma segura, devendo o usuário e a empresa, pessoa responsável pela caçamba, observar na via pública ao longo do alinhamento da guia e do meio-fio, em sentido longitudinal. Somente será permitida a utilização das vias públicas para a colocação das caçambas estacionárias quando verificada e comprovada a inexistência de espaço no interior do imóvel que estiver recebendo o material ou gerando os entulhos. A colocação de caçambas para a coleta de resíduos inertes no leito carroçável da via somente será permitida quando não for possível a colocação nos recuos frontal ou lateral da testada do imóvel do contratante do serviço, obedecendo nessa hipótese a seguinte condição: longitudinal e paralelamente